Jeremias capítulo 25, versículos de 11 a 12. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Após Israel entrar na boa terra, eles não foram fiéis a Deus. Israel abandonou a Deus e estabeleceu outros centros de adoração, além do único centro que estava em Jerusalém. O reino de Israel foi capturado pelos assírios e mais tarde o reino de Judá foi capturado pelos babilônios. Durante essa época, a cidade de Jerusalém foi capturada e não foi devolvida a Israel até o ano de 1967. No final de 2 Crônicas, vemos que a condição de Israel aos olhos de Deus era lamentável. A terra tinha sido usurpada e possuída por povos pagãos, e o povo de Israel foi entregue por Deus nas mãos deles. Além disso, o templo tinha sido queimado e o muro de Jerusalém derrubado. A boa terra em sua totalidade tinha sido assolada. Quando Jeremias viu tudo isso, sentado no cume do Monte Sião e olhando para baixo, para Jerusalém, lamentou amargamente. Todos os líderes e todos os seus compatriotas nobres tinham sido levados cativos para a Babilônia. Por fim, ele também foi levado cativo para o Egito, onde foi morto. Que situação mais triste! Enquanto Jeremias lamentava, Deus veio e o consolou dizendo que o cativeiro não duraria para sempre, mas por 70 anos. Deus assegurou a Jeremias que a miséria em que se encontrava seu país, seu povo, o templo e a cidade santa duraria apenas 70 anos. Alguns dos cativos, como Daniel, viveram até o final dos 70 anos. Assim, Deus consolou Jeremias, prometendo-lhes que, assim como havia entregue o povo ao cativeiro, ele também os faria retornar. Contudo, não os faria retornar como cativos, mas como guerreiros triunfantes. Segundo Daniel, capítulo 9, versículos de 2 a 4, Daniel entendeu a vontade de Deus para Jerusalém a partir das Escrituras e orou pela vontade de Deus segundo as Escrituras. Daniel sabia como orar, porque sabia como se achegar a Deus, contatar Deus, absorver Deus e deixar que Deus se expressasse. A preciosidade de Daniel não estava relacionada com o fato de profetizar, mas com a capacidade que tinha de orar. Ele podia profetizar porque sabia como orar. As suas orações tocaram, contataram, absorveram e expressaram Deus. Daniel era cooperador de Deus na terra. Ele estava atento ao coração de Deus e contatava Deus. Ele vivia em Deus e deixava que Deus vivesse nele. Daniel era uma pessoa em união com Deus. Como resultado, Daniel podia cooperar com Deus, coordenar-se com Deus e ser a expressão de Deus quando houve uma grande mudança de acontecimentos na terra. Daniel entendeu a partir da palavra de Deus que a desolação dos filhos de Israel duraria 70 anos e que no final dos 70 anos, Deus tiraria os filhos de Israel da terra do seu cativeiro para trazê-los para a terra de Israel, a fim de reedificarem Jerusalém. Ele sabia qual era a intenção de Deus e orou por ela jejuando. Ele sabia que Deus estava prestes a mover-se na terra, por isso tornou-se a expressão de Deus, a fim de se coordenar com Deus por meio da oração. Deus operou até ao ponto em que Daniel orou. Deus fez aquilo porque Daniel orou. O retorno dos filhos de Israel a Jerusalém
Foi a resposta de Deus à oração de Daniel. O regresso dos filhos de Israel do cativeiro foi o resultado da oração de Daniel. Portanto, a oração de Daniel cooperou com Deus, abriu caminho à obra de Deus, fez com que Deus operasse e guiou a obra de Deus.